Olá, bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende do momento em que cada um vai assistir a esse estudo. Eu quero elevar o meu pensamento a Jesus e agradecer ao Centro Espírita Zico Horta de Barra Mansa, no estado do Rio de Janeiro, pela oportunidade de contribuir com esse assunto que me foi determinado. Nós vamos aqui compartilhar a nossa tela para ficar um encontro mais agradável. E nós vamos falar sobre o Livro dos Espíritos, no capítulo 2º, o capítulo dos elementos gerais do universo, nas questões que vão do número 17 ao número 28. E o primeiro subtítulo do capítulo que nos cabe é sobre o conhecimento do princípio das coisas. E quando a gente pensa nesse conhecimento de como tudo começou, a primeira pergunta que Kardec faz ao Espírito Verdade é a pergunta 17, nesse título, e ele pergunta se é dado ao homem conhecer o princípio das coisas. E aí, o Espírito Verdade responde prontamente que não, que Deus não permite que ao homem tudo seja revelado neste mundo, porque, na verdade, nós não conseguiríamos compreender. Eu vou nos comparar a uma criança de pré-escola, em que alguém chega para lhe explicar um fenômeno de física quântica. Vai falar grego, né? Troiano, vai falar russo, mandarim, ou a língua que for que eu não entendo. Então, na verdade, não haveria por que Deus nos revelar tudo neste mundo, porque nós não somos capazes de entender os detalhes, as minúcias do princípio das coisas. Então, na verdade, no segundo momento, na próxima questão, Kardec pergunta se o homem penetrará algum dia o mistério das coisas que lhe estão ocultas. E o Espírito Verdade, ele vai nos falar o seguinte: o véu se levanta a seus olhos à medida que ele se depura. Ou seja, ok, você não vai conseguir conhecer tudo, a origem de todas as coisas. Mas conforme você for evoluindo, conforme você for se aprimorando como um espírito imortal, você começará a conhecer e compreender, lenta e progressivamente, de acordo com o seu progresso, não é? Estes fenômenos, estes mistérios. Então, à medida que a gente se depura moralmente na nossa consciência, a gente se depura intelectualmente, não é? Na nossa capacidade intelectual, na nossa razão, na nossa propriedade de entendimento, nós vamos desvendando esses mistérios pouco a pouco. Mas, na verdade, nós não temos ainda uma condição até orgânica de compreender tudo que nós gostaríamos com a nossa curiosidade. Nós ainda não temos as faculdades necessárias para esse entendimento. Então, através das nossas múltiplas encarnações, Deus permite que a gente vá se depurando, se aprimorando, crescendo, progredindo como espíritos imortais, e a partir daí, cada degrau, cada passo que a gente dá, a gente ganha a possibilidade do entendimento de novas revelações. Por isso é que, ao longo da história da humanidade, tudo vem acontecendo progressivamente e lentamente, de acordo com as nossas necessidades
e com os desafios que a humanidade vai encarando de tempos em tempos. Então, eu gosto de dar o exemplo da telefonia, que lá no pretérito não existia telefone. Quando as pessoas precisavam se comunicar, elas mandavam um mensageiro, um pergaminho, né, uma carta, depois o telégrafo, e aí veio o telefone com o telefonista, solicitando ao ramo, ao tronco, para telefonista, uma ligação, ficava-se horas esperando, caía a ligação toda hora. Depois veio o telefone fixo, o orelhão e os celulares. E hoje nós temos, com o nosso avanço, com a nossa melhoria intelectual e moral, nós fomos conseguindo conquistar uma tecnologia cada vez melhor e controlar um conhecimento nessa área e em múltiplas outras áreas. É assim também com os mistérios divinos. A cada coisa, de acordo com o seu tempo, de acordo com a sua possibilidade. E a reencarnação, ela nos permite isso como um acréscimo do amor e da bondade do Pai, nosso Criador, e através do nosso livre-arbítrio, da nossa escolha pessoal, nós vamos então trilhando os caminhos e nos depurando ao longo dessas múltiplas oportunidades de vida e assim desvendando esses mistérios. Na questão 19, Kardec pergunta ao Espírito Verdade: não pode o homem, pelas investigações científicas, penetrar alguns dos segredos da natureza? E aí a resposta é que a ciência nos foi dada para o nosso adiantamento em todas as coisas, mas nós não podemos ultrapassar os limites que Deus nos concedeu. Então, assim, óbvio, eu acabei de falar que os desafios e as necessidades vão nos estimulando a criarmos saídas para tudo aquilo que vai se apresentando ao longo do nosso caminho. E com isso vem o avanço da ciência, vem o avanço das tecnologias, e nós vamos nos adiantando intelectualmente e moralmente, não é? Mas existem coisas que nós ainda não temos capacidade de compreender. Então, não adianta a ciência querer ultrapassar barreiras que ela ainda não tem os instrumentos necessários para a real compreensão daqueles fenômenos naturais. Tá? E quanto mais a gente estuda e entende essas verdades, e pouco a pouco elas vão nos sendo mostradas e desvendadas, quando a gente consegue superar estes desafios, né, no momento certo, né, nós vamos entendendo que quanto mais conhecemos, menos sabemos. Nadежда, você está maluca? Quanto mais eu conheço, quanto mais eu estudo, menos eu sei. Não tem cabimento isso. Na verdade, é assim. Quando eu ignoro uma verdade, eu sou cheio de teorias sobre aquilo e eu acho que eu sei tudo. A minha arrogância, o meu orgulho fazem com que eu tenha a falsa impressão de que toda a verdade se resume naquela pequena coisinha que eu conheço. Conforme eu vou estudando, eu vou meditando, eu vou me aprofundando nos conhecimentos das verdades, eu vou dilatando todo um universo de processos, de detalhes, de elementos que estão envolvidos em cada coisa. E cada uma dessas verdades abre espaço para múltiplas outras. Por isso que o conhecimento é infinito.
O conhecimento é como nós, seres humanos, que somos seres inacabados eternamente. E o conhecimento também é. O conhecimento também é uma verdade inacabada. Por quê? Porque nós estamos sempre nos aprimorando e nos remodelando. E quanto mais a gente vai tendo esse entendimento, essa razão, nós vamos fortalecendo a nossa fé, transformando a nossa fé numa fé racional, através do entendimento da verdade, e uma fé robusta, que nos traz a paciência, que nos traz a calma, que nos traz a perseverança nos projetos e nos processos a serem realizados. E quanto mais isso acontece, maior deveria ser a admiração que nós temos pelo poder, pela sabedoria e pelo amor de Deus, nosso Criador. Porque só nesse entendimento da nossa simplicidade, da nossa pequenez perante o Pai, não pequenez da menos-valia, mas pequenez da nossa simplicidade, de como nós somos pouco perante esse Pai grandioso, onipotente, não é? E aí nós vamos nos ligando mais ao Criador. E com isso nós vamos fortalecendo a nossa fé e nós vamos criando e dilatando em nós o sentimento de gratidão, o sentimento de esperança, o sentimento de caridade e amor a nós e ao nosso próximo, porque nós vamos conhecendo na intimidade, pouco a pouco, o grande amor do nosso Criador por nós. Infelizmente, nem sempre é assim. Nem sempre aqueles que muito conhecem admiram a obra grandiosa daquele que eles não conseguem explicar e acabam se tornando arrogantemente materialistas e agnósticos, entendendo uma verdade de que tudo teve um início que não se explica porque ainda não se encontrou a resposta. Mas a cada um o seu tempo e a sua obra, de acordo com a sua possibilidade. Na questão número 20, Kardec pergunta ao Espírito Verdade se é dado ao homem receber comunicações de ordem mais elevada acerca de situações que a ciência não pode controlar, que a ciência não está ali para explicar aquele fato e que escapa, então, ao testemunho dos seus sentidos. E o Espírito Verdade nos responde que sim, que nós podemos receber essas comunicações de ordem extrasensorial mais elevadas acerca destas situações, desde que Deus assim ache conveniente. Se Deus achar que é importante que a gente receba essas comunicações, Ele assim o permitirá. Por quê? Porque ele pode entender que nós estamos no momento de encarar algumas verdades, no momento de cura do nosso espírito imortal, de libertação, de uma série de situações nas quais nós somos merecedores de conhecermos estas verdades e que são provenientes não da ciência, mas de uma comunicação acima de nós, daqueles que nos intercedem, né? Intercedem por nós junto ao Pai. A segunda parte desse capítulo que nós estamos estudando, ela versa sobre o espírito e a matéria. E aí, meus irmãos, na primeira pergunta dessa segunda parte, que é a pergunta 21, Kardec pergunta ao Espírito Verdade se a matéria existe desde toda a eternidade, como Deus, ou foi criada por Ele em determinado momento. E aí,
Eu falo que a gente é igual aquela criança insistente, que pergunta uma coisa, o pai da gente fala assim, eu quero isso, não pode agora. Mas eu quero, não pode agora. Daqui a 2 dias a gente fala, papai, quero isso, mamãe, quero isso. Não pode agora. Mas por que não pode agora? Daqui a 2 dias. Então, nós somos assim, né? Nós estamos sempre insistindo nas perguntas, achando que vamos receber respostas antes da hora, antes do tempo. Não, não receberemos. Mas, nesta questão, os espíritos então respondem a Kardec que só Deus sabe o início de tudo e que tem uma coisa, né? Como Deus é o nosso modelo de amor, de caridade, nós temos também que ter um entendimento de que Ele é a energia criadora de tudo o que há no universo. Não só a energia criadora, mas também aquela que remodela, que renova, que harmoniza, que equilibra, que sustenta, que mantém. Então, Deus, meus irmãos, ele nunca esteve inativo, nunca está ou estará, não é? Ele está em constante atividade. E a partir desta atividade, Deus deu origem ao princípio material e ao princípio inteligente. E o princípio material deu origem à matéria e o princípio inteligente ao espírito imortal. O fluido cósmico universal é o agente que vai plasmar a matéria. É a substância, é a essência energética que, ao se agregar as suas moléculas mais condensadamente, ou ao se desagregar em termos de moléculas, ou agregar fluidamente com uma essência mais tênue ou mais rude, mais grosseira, vai dar origem a tudo que é matéria no universo. Então, vai dar origem ao nosso corpo físico, vai dar origem aos objetos, vai dar origem a tudo que é matéria, inclusive aquilo que eu não pego, aquilo que eu não consigo concretamente tocar, usar, como com as minhas mãos, com o meu corpo físico como um todo. Na verdade, o ar, por exemplo, é fluido cósmico universal. Eu não pego, eu não vejo. Mas eu sei que o meu pulmão se enche com alguma coisa que está aqui, que eu não consigo perceber, mas que está. E quando eu percebo o ar, eu percebo quando eu ligo um ventilador. E algo é deslocado ao redor, no meu entorno, que me traz um frescor, que me traz uma sensação de prazer. Então, o fluido cósmico universal, ele vai se agregar ou se desagregar, formando moléculas mais tênues ou mais condensadas, mais grosseiras, mais duras, mais rudes. E a partir disso, dessa condensação ou dessa desagregação, nós vamos ter a formação de todas as formas de matéria que conhecemos e outras que ainda não conhecemos. Mas entre espírito e matéria, a diferença de formação é muito grande. Não haveria como unir essas duas partes. Então, foi criado o perispírito, que é o elemento de união entre o espírito e a matéria. O espírito se reveste do perispírito, que se reveste da matéria, e que é o que aparece para nós aqui externamente. Porém, quem imprime à matéria toda a sua vitalidade, toda a sua vontade, é o espírito imortal. Então, o espírito imortal é o chefe do departamento. O perispírito é o seu ajudante de ordem, é o seu supervisor de área, né? Então, o espírito imortal, ele percebe, ele sente, ele escolhe, ele determina, ele foca
e ele avisa o perispírito. E estas impressões ditadas para o perispírito são transportadas, transferidas para o corpo físico, na nossa matéria. Por exemplo, eu me encontro com alguém muito afeto, de um afeto enorme para mim. E o meu espírito imortal, ele fica muito emocionado. Então, o que acontece? Ele imprime no meu perispírito essa emoção, que leva este sentimento ao meu corpo físico. O meu coração acelera, os meus olhos lacrimejam, um sorriso se esboça nos meus lábios, um tremor, uma voz embargada de emoção. E assim é esta comunicação. Mas para que a gente permaneça unidos ao nosso corpo físico, nós precisamos de energia, não é? De combustão, como a gasolina para o carro. Então, essa energia nada mais é do que o fluido vital, que quando nós desencarnamos, nós extinguimos este fluido vital, como se fosse uma vela que se apaga e a gente, então, se afasta do corpo físico por esta oportunidade de vida material. Então, Deus criou a tudo, a matéria e o espírito imortal. E Ele nos dotou da escolha, da livre escolha, do livre-arbítrio. E através desse livre-arbítrio, Ele nos falou que nós estamos aqui, para evoluir. Evoluir moralmente, evoluir intelectualmente, nos aprimorarmos em direção à luz e à felicidade para a qual fomos criados. Mas isto não seria possível sem a reencarnação. Então, através das múltiplas indas e vindas ao nosso corpo físico, nós vamos tendo a oportunidade de nos burilarmos, de nos lapidarmos e nos melhorarmos e progredirmos pessoalmente na nossa consciência, na nossa moral, no nosso intelecto. E com isso, nós vamos progredir individualmente e permitir a todo o planeta o seu progresso também, porque a nossa atitude influencia diretamente o desenvolvimento do nosso planeta. Então, Deus criou matéria e espírito. O que é matéria? Matéria é o laço que prende o espírito. Eu falo que matéria é o agasalho no frio, é o vestido para festa ou para você ir trabalhar, é a roupa que você vai jogar sua bola, que você vai estudar. Então, o nosso corpo físico, a nossa matéria, né? É esse laço que prende o nosso espírito. Mas eu vou falar, eu acho que não é que prenda, ele protege, ele agasalha, ele dá a oportunidade desse espírito imortal vir para o planeta e manifestar-se nele. Matéria também é todo instrumento do qual o nosso espírito imortal se serve. Então, tudo aquilo que nós utilizamos, que não é o espírito na sua essência, que são os objetos, o que está ao nosso entorno, etc., tudo é matéria. Então, matéria é esse instrumento do qual nós nos servimos no nosso dia a dia. E também matéria é aquela substância sobre a qual, ao mesmo tempo, nós exercemos alguma função. Né? Então, isso tudo é matéria. O que não é o espírito mortal é matéria. Tá? E espírito? O que é o espírito na definição do livro de Kardec, no livro dos Espíritos? O espírito é o princípio inteligente do universo. É ele que imprime ao universo a sua vontade, a sua escolha,
o seu livre-arbítrio e faz com que este todo, a criação universal, evolua, não é? Então, o universo abrange, acolhe todos os seres, porém todos os seres influenciam diretamente no desenvolvimento deste universo como um todo. Na pergunta 24, Kardec pergunta ao Espírito Verdade se espírito é sinônimo de inteligência. E os espíritos respondem: não, não é. A inteligência é uma qualidade essencial do espírito, é um atributo, é uma habilidade que o espírito imortal desenvolve progressivamente. Então, a inteligência, assim como nós, espíritos imortais, e assim como conhecimento, verdade, são obras inacabadas, eternamente. Como assim? Estas coisas, elas estão em constante remodelação e em constante evolução. Então, a inteligência é um atributo que nós precisamos alimentar de boas coisas, bons pensamentos, leitura, música, conhecimentos gerais, lazer, enfim, meditações, reflexões, tudo aquilo que possa estimular o crescimento da nossa inteligência, assim como da nossa moral, para que nós possamos acessar maior número de conhecimentos, maior profundidade nas verdades divinas e o nosso espírito ir também crescendo progressivamente, porque essas são condições que são qualidades e características deste espírito imortal. Na pergunta 25, Kardec também é esclarecido de que espírito e matéria não são a mesma coisa. Então, o espírito independe da matéria. Ele não é uma propriedade da matéria. E a matéria não é uma propriedade do espírito. Não tem isso. Matéria é matéria, espírito é espírito. São coisas diferentes. São elementos diferentes. Porém, a união desses dois elementos é imprescindível. Para quê? Para que o espírito imortal possa se manifestar no planeta, para que ele possa se encarnar e realizar o seu progresso a ser feito, não é? Então, e a matéria? Então o espírito ele precisa da matéria para se manifestar, para evoluir, para crescer. E a matéria, ela precisa do espírito? Sim, porque matéria sem espírito é um corpo inerte, é uma massa sem vontade, é uma massa parada num lugar, não é? Então, esta união ela é necessária para que os dois tenham o seu movimento, tanto o espírito quanto a matéria. Mas são coisas distintas, diferentes. O pensamento seria o lugar onde nós seríamos livres completamente. Só que não. Por quê? Porque nós sabemos que o nosso corpo físico não é dotado da habilidade de ver o nosso pensamento, o pensamento do outro. Então, nós não temos esta habilidade. Porém, o nosso pensamento, então, com relação a isso, no pensamento é aquele lugar onde eu posso manifestar o meu espírito plenamente, sem interferir no movimento da minha matéria. Por exemplo, eu estou aqui sentadinha, deitada numa rede, olhando o mar lá longe, ou estou
nada, estou aqui tomando um cafezinho sozinha, pensando na vida. Quem passa, olha e fala assim, nossa, mas que pessoa calma, que pessoa tranquila, que pessoa, mas olha lá, gente. E, na verdade, lá dentro da minha cabeça, eu tenho um turbilhão. Eu tenho gritos do meu pensamento, do meu espírito. Eu tenho revolta, eu tenho desespero, eu tenho não conformidade. No Evangelho de Mateus há um estudo de Emmanuel que fala sobre isso, né? Sobre a nossa belicosidade, né? Ou seja, a nossa capacidade de guerrear. Muitas vezes nós estamos sorrindo, nós estamos com um olhar complacente, mas dentro da nossa mente nós estamos em plena guerra, nós estamos agredindo a nós mesmos, nós estamos guerreando com nossos irmãos, amigos, com aqueles que trabalham conosco, nós estamos agredindo em pensamento, em sentimento. Então, gente, o pensamento é uma manifestação do nosso espírito imortal que nem sempre modifica a atitude da matéria do nosso corpo físico, mas que, ao mesmo tempo, imprime a sua carga energética e a sua qualidade no fluido cósmico universal. E, desta forma, consequentemente, manifesta-se sim na matéria, só que para nós de uma forma invisível, mas para muitos não. É o caso dos espíritos imortais. E aí a gente não sabe por que tem obsessor, ou a gente não sabe por que aquela pessoa tão negativa, que reclama o dia inteiro, que só fala de doença, que fica procurando problema para poder ficar angustiada, por que aquela pessoa desenvolve determinadas doenças ou problemas, né? Porque através do pensamento o espírito dela se manifesta e ele modifica o fluido universal, trazendo aqueles acontecimentos para a sua vida. Mas também o inverso. As pessoas positivas, elas fazem o inverso. Elas atingem a cura, o bem-estar, a harmonia, a solução de problemas, uma vida de maior equilíbrio. Né? Para resumir o estudo de hoje, então nós vamos nos lembrar que a origem de todas as coisas é Deus. Deus que, através da sua capacidade criadora, através da sua sabedoria, do seu poder e do seu imenso amor, nos criou princípios inteligente e matéria, espírito imortal e matéria. Que o elemento que liga espírito à matéria é o perispírito, que é um elemento de matéria tênue que reveste o nosso espírito como se fosse um pijaminha, né? Esse pijaminha, ele nos acompanha após o desdobramento, após o desligamento do corpo físico no desencarne, né? Na morte física. E para que estejamos vivos, há necessidade da energia que nos mantém ligados ao plano material, que é o fluido vital. Esta tríade, este triângulo formado por Deus, Criador de todas as coisas, e princípio espiritual e princípio material, forma o triângulo universal. Então, tudo que existe no universo está contido neste triângulo. Parte da criação de Deus, com a formação do princípio espiritual, que vai agir diretamente no princípio material, ou indiretamente, mas em geral diretamente no princípio material. E assim, realizando todas as modificações
necessárias, tanto no plano material quanto no plano do espírito imortal. Este foi o estudo dessa noite. Eu espero que eu possa ter esclarecido estas questões de uma forma tranquila, de uma forma clara e objetiva. Mas eu espero também que todos tenham bastante dúvida, porque aí as dúvidas nos remetem ao livro, que vocês possam então buscar no Livro dos Espíritos, capítulo 2, itens 17 a 28, esta leitura, para que vocês possam renovar o que foi aqui explicado, ler e tirar o seu entendimento. Que Jesus nos abençoe, abençoe a todos e que nós possamos ter dias de paz, dias de saúde, dias de harmonia em nós, dentro do nosso espírito imortal, consequentemente, no nosso lar, no nosso trabalho, no nosso bairro, no nosso município, no nosso estado, no nosso planeta como um todo. Que este amor de Deus que nos criou e que esta perfeição de Deus possam ser entendidos e louvados por cada um de nós. Que nós possamos agradecer todas as bênçãos que recebemos diariamente, mesmo nos momentos de dor. Que nós possamos ver o belo e que, em nome de Jesus, a humanidade possa, em breve, vivenciar dias de maior tranquilidade no planeta Terra. Que assim seja, meus irmãos. Muito obrigada. Fiquem com Deus.